A base de todos os relacionamentos se dá exatamente pela forma que nós nos comportamos. Temos tanto ouvido sobre autoconhecimento. No nosso canal, temos compartilhado com vocês inúmeros vídeos exatamente para que nós possamos apoiar e desenvolver essa consciência em relação ao nosso comportamento. A base de todos os relacionamentos se dá exatamente pela forma que nós nos comportamos. E por vivermos numa sociedade, nós temos alguns comportamentos esperados, que variam de acordo com as épocas em que nós estamos vivendo. Por exemplo, esse ano, em 2020, nós nos deparamos com uma situação completamente inesperada, que foi a questão da pandemia, que fez com que várias situações fossem mudadas. Vamos olhar para o mercado de trabalho, home office. Muitas empresas acreditavam que não seria possível se trabalhar por home office, exatamente por uma questão cultural ou por uma forma de pensamento que nós chamamos de modelo mental. Modelo mental é exatamente um padrão que é estabelecido pelas experiências que nós temos. E são esses modelos que nos permitem aceitar determinadas situações de forma mais simples ou não aceitarmos. Isso tudo tem a ver com o nosso comportamento. Então, em relação a esse ano em que nós experimentamos tantas mudanças que fizeram com que tantas situações fossem alteradas no nosso dia a dia, até mesmo pelo nosso próprio uso de um novo acessório, as máscaras que passaram a fazer parte das nossas vidas e que nós percebemos que, pelo padrão e pela cultura, o comportamento muitas vezes das pessoas não são os esperados. O que eu quero dizer? Diante de toda a situação que nós vivenciamos, ainda há pessoas que acreditam que não vai fazer diferença usar a máscara. Talvez seja essa forma de pensamento. E não usam a máscara, principalmente diante de tantas regras estabelecidas exatamente para se conter. Estou trazendo esse exemplo porque ele é muito comum para o momento que nós estamos vivendo. E ele está totalmente voltado em comportamento. E são esses comportamentos que nos aproximam ou nos afastam dos objetivos. Da mesma forma que eles constroem ou destroem relacionamentos. Então, a importância de nós nos conhecermos em relação a como nós falamos, a como nós nos comportamos, principalmente porque na relação humana existe sempre esse outro lado que ele normalmente quer encontrar alguém que seja parecido com ele. Ele quer encontrar alguém que faça com que ele se sinta familiarizado e para que esse relacionamento seja possível de ser desenvolvido. Isso se dá tanto em processos de seleção quanto dos nossos relacionamentos pessoais. O ganho está realmente em quanto mais nós nos conhecermos, mais nós vamos conseguir atingir resultados e fazer escolhas mais acertadas. E também temos a condição de conhecer mais o outro, uma vez que, se nós nos entendemos, nós temos uma régua, até mesmo por meio daquele conhecimento que foi adquirido, a exemplo de uma utilização de uma ciência, por exemplo, de inteligências múltiplas. Ou seja, quando eu sei qual é o nível da intensidade de determinada inteligência que eu tenho, eu posso aplicar aquela inteligência em relação às minhas escolhas. Ou eu posso direcionar as minhas escolhas para aquelas inteligências que eu tenho com maior intensidade. Isso significa que eu vou ter mais resultado e eu também serei mais feliz, porque é algo natural de estar fazendo. A grandeza está realmente em podermos olhar para nós e principalmente contar com recursos hoje disponíveis, que pode não ser muito usual ainda, mas eles são completamente atuais e estão disponíveis para que nós possamos ter uma exatidão maior em relação às nossas escolhas.
Até o próximo vídeo.